Olá a todos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Bem, hoje estamos aqui para mais uma palavra de fé. E a palavra que eu trago hoje está no livro de Mateus, no seu capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Palavra do Senhor. A mensagem que eu trago hoje é uma mensagem que certamente vai mudar a tua forma de pensar em relação à palavra de Deus. Jesus aqui mostra que o quão é importante nós sabemos a palavra de Deus e, mais do que isso, praticamos a palavra de Deus. Sim, praticar a palavra de Deus. É importante que, para além de nós ouvirmos a palavra de Deus, aprendemos a palavra de Deus, é muito importante que ela seja praticada. Por que é importante, afinal, praticar a palavra de Deus? Antes, o que é praticar a palavra de Deus? Eu quero dizer que praticar a palavra de Deus é usar a palavra de Deus em todas as circunstâncias que ela for chamada. Sempre que nós estivermos diante de uma situação, sempre que nós estivermos diante de um problema, de uma dificuldade, nós temos que usar a palavra de Deus como escudo, como suporte. O exemplo disso foi o que Jesus fez. Jesus fez isso quando foi tentado. Jesus foi tentado após ter jejuado 40 dias, 40 noites. E a palavra narra, no livro de Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, que o diabo tentou Jesus. Satanás tentou Jesus. E o que é que Jesus fez? Jesus usou a palavra para se defender contra as armadilhas do diabo. Jesus disse: o diabo sabia que Jesus tinha fome, ofereceu-lhe riquezas. Jesus categoricamente respondeu: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui mostra como nós devemos praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser praticada através da pregação. Sim, é importante. O que eu estou a fazer hoje aqui, nesse momento, é praticar a palavra de Deus. Porém, o mais importante do que isso é nós usamos ela em meio às lutas, usamos ela em meio às dificuldades. Ou seja, quando você está diante de uma situação que leva-te a pôr em perigo não só a tua vida, pôr em perigo a tua salvação, quando estamos em uma situação de medo, por exemplo, quando estamos em situações que nos levam a pecar, quando estamos em situações que nos levam a sair da presença de Deus. Quando estamos diante dessas situações, nós temos que entender que é ali, é o momento que nós devemos usar a palavra de Deus. Nós só praticamos a palavra de Deus quando estivermos diante de situações que nos fazem usar a palavra de Deus. Então, como descobrir se estamos ou não em situações para usar a palavra de Deus? Isso vai depender muito das tuas crenças, do que você acredita. Se você acredita na palavra de Deus, você saberá em que circunstância você vai usá-la. Se você tiver medo, você vai usar a palavra de Deus. Se você estiver ansiosa, você vai usar a palavra de Deus. Se o diabo te oferecer coisas que certamente te tirarão da presença de Deus, você vai saber como usar e quando usar a palavra de Deus. Então é muito importante que nós aprendamos a usar a palavra de Deus nessas situações. É aqui onde devemos usar a palavra de Deus. Quando o nosso irmão precisar de um apoio, de um auxílio, é ali, é nessas circunstâncias que nós devemos usar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser usada em todas as situações onde ela for chamada, em todas as situações da nossa vida, para que ela nos dê suporte e seja base para nós conseguirmos guerrear contra todos os males. É o que Jesus fez
como acabamos de apresentar no livro de Mateus 4, no versículo 1 e versículo 11. E olha que no versículo 11 desse capítulo, Jesus, a Bíblia fala que depois disso os anjos o serviram. Pois é, os anjos, depois de Jesus ter superado as tentações, depois dele de praticar a palavra de Deus contra o diabo, Satanás, o que ele fez? Ele simplesmente alegrou o coração de Deus. Eu quero dizer, quando você resiste ao mal, quando você supera as tentações, quando você usa a palavra de Deus para se livrar de todas as armadilhas satânicas, de todas as coisas que não confessam o nome de Deus, Deus se agrada com isso. Deus se agrada e te protege, te dá sustento. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo após superar as tentações impostas pelo diabo. Os anjos o serviram. Imagina você, certamente, quando você superar alguma dificuldade, superar alguma barreira, alguma tentação, Deus se alegrará, assim como enviou anjos para o Senhor Jesus Cristo e servirem o Senhor Jesus Cristo, assim fará contigo. Então, atenta a essas coisas, pratica a palavra de Deus, aprenda ela, porque nós não conseguimos praticar alguma coisa sem que nós saibamos a palavra de Deus. E Jesus mostrou o quão importante nós vivemos a palavra de Deus. Sim, mas também é necessário que saibamos ouvir a sua palavra, guardamos no seu coração. Assim como o salmista disse, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É importante que a palavra seja usada para não pecarmos contra Deus. A palavra é usada para resistirmos às tentações do mal, é usado para nos motivar. Ela pode ser usada para nos incentivar. Ela pode ser usada para nos inspirar. Essa é a importância de usar a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Então, viva a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, guarda ela no seu coração, para que no momento de dificuldade, elas serem usadas como o teu sustento, como a tua força, como a tua motivação, para que Deus se alegre, na verdade, com as tuas ações, com as tuas atitudes, e envie os seus anjos para te servir. E automaticamente o mal se retirará quando souber que você sabe, que você conhece a palavra de Deus. É muito importante saber a palavra de Deus. Hoje é isso que eu tinha para vocês. Vivam a palavra de Deus para que nada te supere, tá? Estamos juntos. Se gostou dessa mensagem, partilhe, tá? Um abraço.